Observe a reação do metano, CH4, de combustão do metano. CH4 determina a massa de oxigênio que será necessária para formar 3 mols de CO2. Tá. Então, se é combustão, toda queima, você precisa de oxigênio. Então, CH4 mais O2. Toda queima de material orgânico sempre vai gerar CO2 mais H2O, né? Se for uma queima completa. Então aqui a gente vai estar acreditando que é uma queima completa. Se eu tenho CH4 mais O2 dando CO2 mais H2O, agora eu tenho que balancear essa reação. Eu tenho 4 hidrogênios do lado dos reagentes, a setinha separa reagentes dos produtos. Do lado dos reagentes eu tenho 4 e aqui eu só tenho 2. Então eu vou colocar esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui para multiplicar essa molécula em 2 moléculas. Porque dessa forma eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios do lado dos produtos e aqui 4 hidrogênios do lado dos reagentes. Um carbono do lado do reagente e um carbono do lado dos produtos. 2 mais 2 vezes 1, né? 4 oxigênios do lado dos produtos. Eu vou colocar um 2 aqui que vai me dar também 4 oxigênios do lado dos reagentes. Então, conferindo tudo para ver se está balanceada a reação. Um carbono desse lado, um carbono desse lado. 4 hidrogênios desse lado. 2 vezes 2, 4 hidrogênios desse lado. 2 vezes 2, 4 oxigênios desse lado. 2 mais 2, 4 oxigênios desse lado. Então, beleza. Ele quer saber qual que é a quantidade de oxigênio que eu preciso para formar 3 mols de CO2. Então a gente parte desse parâmetro aqui, Se 2 mol de CO2 forma 1 mol de CO2, então se 2 mol forma 1 mol, como é que eu sei que é 44 gramas aqui? Porque ele está me falando, ó, no exercício ele me dá as massas molares. Carbono é 12, ele está me informando que carbono é 12 gramas por mol e cada hidrogênio é 1. 12 mais 4 hidrogênios, 16 gramas por mol para o CH4. Oxigênio ele está falando que é 16, eu tenho 2 dele, então 16 mais 16, 32 gramas por mol. CO2 eu tenho 2 carbonos, 32 mais 12 do carbono, 44 gramas por mol. E a água eu tenho 2 hidrogênios, 2 gramas por mol mais 16, então 18 gramas por mol. Então aqui eu já tenho a quantidade em gramas por mol de cada substância aqui dessa reação. Eu sei que 2 mols de oxigênio fazem 1 mol nessa reação, 1 mol de CO2. E sei que 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Então eu vou escrever 2 mols fazem 44 gramas de CO2. Só que ele não quer saber para 1 mol, ele quer saber para 3. Então, se 1 mol é 44, eu multiplico por 3. Vou ter 132. Então vou fazer assim, ó. 2 mols de O2 fazem 44 gramas de CO2, que é 2 para 1 mol a relação. Só que ele quer saber para 3 mols, que é 132. Quantos mols de O2 eu vou precisar? Regrinha de 3, vou multiplicar cruzado 44 vezes x, 44x. 2 vezes 132, 264. Está multiplicando, passa dividindo. 264 dividido por 44, 6 mols. Então eu vou precisar de 6 mols de O2 para fazer 3 mols de CO2. Só que quanto que vale 6 mols de O2? Eu sei que 1 mol vale 32 e 6 mols vale x. Então outra regrinha de 3, 1 vezes x, x. 32 vezes 6, 192 gramas. Então vou precisar de 192 gramas de O2 para fazer os 3 mols de CO2 lá. Na 8 ele fala assim, ó, no botijão de gás GLP, que é gás liquefeito de petróleo, o combustível é mantido líquido sob alta pressão, devido à grande resistência aparentes que os envolve. Ao abrir a válvula do botijão, então aqui, se você balançar o botijão, você vai perceber que tem um líquido aqui dentro. Só que quando você abre a válvula, sai um gás. Esse líquido, ele só está líquido porque aqui ele está em alta pressão, aqui ele está sendo comprimido e ele sofre uma liquefação. As moléculas se aproximam e formam
passa do estado gasoso para o estado líquido, com o aumento da pressão. Então, quando abre a válvula, o que acontece é que o combustível fica submetido a uma pressão menor, e ele, numa pressão menor, ele sai do estado líquido e volta para o estado gasoso. Alternativa D. A 9, ele está falando assim: o oxalato de cálcio é encontrado nas folhas de espinafre, nas sementes do tomate, e é um dos constituintes das pedras formadas nos rins, o cálculo renal. Uma amostra alíquota de 250 ml de uma solução aquosa de oxalato de cálcio contém 0,25 gramas desse sal. Qual é a concentração comum dessa solução? Ele colocou a fórmula aqui para você. A concentração é massa dividido por volume. Concentração é massa dividido por volume. Só que essa massa tem que estar em gramas e o volume tem que estar em litros. Aqui no problema ele já me dá a massa em gramas. Só que o volume ele me dá em ml. Aí eu vou fazer essa conversão. Ó. Eu sei que 1000 ml equivalem a 1 litro. Se eu pegar metade de 1000, vai dar 500 ml. 0,5 litros, meio litro. Se eu pegar 250 ml, eu tenho 0,25 litros. É só dividir por 1000. Ó. 1000 dividido por 1000, 1. 500 dividido por 1000, 0,5. 250 dividido por 1000, 0,25. Então eu tenho 0,25 dividido por 0,25. Eu tenho essa concentração comum de 1 grama por litro. A 10 ele fala assim: o álcool 96 Gay-Lussac é usado para produtos farmacêuticos, corantes, aditivos para gasolina, solventes para resinas, produtos de limpeza, entre outros. Consumido por indústrias de resina, de alimentos, de detergentes, cosméticos, entre outros. Neste caso, a expressão 96 Gay-Lussac é um tipo de concentração volume por volume, né? Porcentagem volume por volume. Qual é a quantidade em ml de álcool nesse frasco de 1 litro? Então, em 96 significa que tem 96% de álcool ali. Se em 1000 ml 96% é álcool, eu tenho exatamente 960 ml de álcool e 40 ml de água. Alternativa D.